Uma coisa bem importante é que, apesar que nessa aula eu vou falar sobre algumas medicações, não significa que vocês podem se automedicar, tá? Não vou falar nem nomes das medicações, apesar de que quem tem filho com refluxo, quando eu falar do tipo da medicação, vai saber de qual que eu estou falando. Não vou falar nem o nome da medicação, nem a dose, para não correr o risco de ser mal interpretado. Mas não pode, tá? Isso não justifica a automedicação. Sempre procure o pediatra. O fato do que eu vou ensinar aqui para vocês não é uma consulta longe disso. Tem muito mais. Refluxo é um dos principais temas que fazem o bebê chorar, faz o bebê chorar bastante. Quem tem um filho com refluxo sabe o que é, do que eu estou falando. E geralmente a mãe chora junto, então chora os dois. É uma doença que faz os dois chorarem. Uma doença que quem tem também sabe o que é não ter mais paninhos e babadores disponíveis. Tem alguns que chegam a esse ponto, suja tudo. Sabe também, mais ainda, já é normal das mães, sabe o que é mais ainda ter que escutar 1 milhão de críticas por causa do refluxo, como se a culpa fosse sua. A culpa definitivamente não é sua. Refluxo é doença? Geralmente não. Costuma acontecer muito esse refluxo fisiológico. O que é o refluxo? Qual é a definição do refluxo? O retorno do alimento, do conteúdo gástrico, que está no estômago, é o retorno através do esôfago. Passa pelo esôfago e, às vezes, se exterioriza pela boca, às vezes não. Isso é um refluxo. É o retorno, é o alimento, o conteúdo gástrico voltar. Independente se vai sair pela boca, pelo nariz, ou independente se vai aparecer ou não. O refluxo fisiológico costuma acontecer, na maioria das vezes, ela é de curta duração, após mamada, após alimentação, que é o refluxo pós-prandial, e eles costumam ocorrer praticamente em todos, o refluxo fisiológico, tá? O conhecido golfo. Praticamente todos costumam acontecer até os 6 meses. Claro que com diferentes intensidades, alguns golfam um pouquinho, alguns param bem cedo de golfar, outros golfam mais, e sempre é causa de muita confusão. Quando golfa muito, a mãe acha, às vezes até o profissional de saúde, às vezes se confunde achando que é refluxo. Mas nem é, independente da quantidade que sai, a gente vai falar sobre isso. E alguns poucos casos, são mais difíceis, alguns poucos casos de refluxo fisiológico podem durar até 1 ano de idade. Geralmente quando passa dos 6 meses, porque passa pela introdução alimentar, geralmente quando ainda tem regurgitação, é porque é realmente refluxo. Geralmente. Quais são as causas para o refluxo? A principal causa do refluxo fisiológico é a imaturidade do esfíncter esofágico. O bebê se alimenta, vai passar pelas estruturas aqui da garganta, vai chegar no esôfago. O esôfago nada mais é do que um tubo, um canal, por onde o alimento vai passar, até chegar no estômago. No final desse esôfago tem uma válvula, que é o esfíncter. Ele se abre quando o bebê deglute, quando a gente deglute, permitindo o alimento entrar. Depois ele fecha para não permitir o alimento voltar. Isso é o que deve acontecer. Claro que o bebê é imaturo, tudo do bebê ainda é imaturo, e esse esfíncter, essa válvula, não funciona tão bem. De todo bebê é assim. A doença do refluxo é mais ainda. Tá? Quais são os fatores agravantes? O que causa esse refluxo fisiológico? Essa imaturidade. E o que agrava? O que pode piorar essa regurgitação fisiológica, esse refluxo fisiológico? O bebê que permanece a maior parte do tempo na posição horizontal, porque é gravidade. Se ele está em pezinho, sentado, a gravidade vai dificultar que o alimento volte. Se o bebê passa muito tempo deitado, a gravidade vai facilitar. Tá? Ou melhor, a gravidade não vai dificultar, na verdade. Aí, também outra coisa é a imaturidade do peristaltismo do intestino. O alimento, depois que entra no estômago do próprio organismo, que vai empurrando o alimento para baixo, vai passar pelo intestino até ser eliminado. A alimentação líquida do bebê é outro fator agravante, mas que não tem muito o que fazer antes dos 6 meses. O bebê ou vai mamar ou vai tomar fórmula. Então, esse é um fator agravante que não tem muito solução, digamos assim. Esses são os principais motivos pelos quais o bebê golfa, e também por esses motivos que a maioria melhora após os 6 meses, como eu já disse, já que eles possuem um pouco mais de maturidade, tanto do esfíncter como do peristaltismo, e eles vão permanecer mais tempo na vertical. E ainda assim, eles vão se alimentar, porque o alimento sólido, literalmente, ele vai pesar no estômago. A partir do momento que o alimento pesa no estômago, é mais difícil dele voltar. Alguns voltam. Principalmente quem tem doença do refluxo, regurgita até a frutinha, a papinha. Mas quando que a gente suspeita de doença do refluxo? Quando que o refluxo é uma doença? A doença do refluxo tem uma duração maior, como eu já falei, do que o refluxo fisiológico.
Enquanto nós sabemos que o refluxo fisiológico é autolimitado, com o tempo a sua evolução tende a ser boa, tende à resolução, isso significa autolimitado, a doença do refluxo pode permanecer por muito tempo, por muito mais tempo. Além disso, a doença do refluxo costuma ser muito mais intensa do que o refluxo fisiológico e costuma ter complicações, que eu vou comentar agora. Quais são as causas para a doença do refluxo? Essa é a grande aflição de muita mãe. Gente, não existe uma causa, infelizmente, não existe uma causa bem determinada para o surgimento da doença do refluxo no bebê. Infelizmente, não. Às vezes está associado com a PLV, às vezes está associado com intolerância, mas são casos pontuais. A maioria dos casos dos bebês que têm doença do refluxo, a maioria ainda não tem uma causa bem determinada. Se tivesse, seria ótimo, mas ainda não tem. Como é que tu vai saber se o refluxo do teu filho é fisiológico ou se é doença do refluxo? O diagnóstico é essencialmente clínico nos bebês. Existem alguns exames que auxiliam o diagnóstico da doença, que serão solicitados pelo pediatra, tá? Caso ele julgue necessário. E dificilmente algum exame vai ser necessário antes de 1 ano. Alguns casos, sim, de novo, são casos bastante pontuais, mas alguns sim. Geralmente o diagnóstico é clínico, tem esses sintomas que eu vou comentar, a gente começa a suspeitar. Claro que precisa do seu pediatra para examinar. Ninguém vai dar diagnóstico porque eu estou listando os sintomas aqui. Vai passar muita coisa despercebida, ou então vai fazer com que você se confunda e acabe achando que é sem ser. Eu vou apenas listar, pergunta para o teu pediatra. Então, os principais sintomas de doença do refluxo são vômitos e regurgitações mais intensas, que não melhora com os 6 meses, após os 6 meses. Toda regurgitação que não melhora após os 6 meses é a doença do refluxo? Não. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Nem todos. Aquela criança que não ganha peso adequadamente ou até mesmo perde peso no primeiro ano de vida. Lembra que nos 3 primeiros você deve ganhar, em média, 700 gramas mês. Do terceiro ao sexto, 600 gramas mês. Do sexto ao nono, 500 gramas mês. Do nono ao 12º, 400 gramas mês, em média. Então, é aquela criança que definitivamente não vai ganhar bem ou vai até perder. Os casos mais intensos, os casos mais graves, perdem peso. Como é que você acompanha isso? É muito claro de ver naquela curva do gráfico que o seu pediatra faz a consulta de puericultura. Ele vai acompanhando mês a mês com você, por isso que é tão importante a consulta mensal, né, no primeiro ano de vida. Então, ele vai acompanhando e vai vendo. O que a curva deveria estar sendo assim, uma curva bem determinada, não vai ter aquela ascensão que deveria ter. Sintomas de esofagite. O que é esofagite? O conteúdo gástrico, o alimento depois que passa no estômago, ele se mistura com alguns ácidos, principalmente o ácido clorídrico, e esse conteúdo passa a ficar ácido. Quando ele volta para o esôfago não é uma estrutura para entrar em contato, apta a entrar em contato com esse conteúdo ácido. Então, ele vai fazer uma esofagite, ou seja, ele vai inflamar esse esôfago. Isso dói bastante, tá? É por isso que tem criança com refluxo que chora bastante, que dói bastante, que sente muita dor, também por causa disso. Um dos principais causas é a esofagite. É uma criança muito irritada. A criança que tem esofagite é muito irritada, porque dói muito. Como é que se diagnostica esofagite no bebê? É assim. Claro que a endoscopia daria para ver a inflamação, mas nunca a gente vai solicitar uma endoscopia para um bebê menor de 1 ano. Tá? Quase nunca. Claro, de novo, o seu diagnóstico tem que ser dado pelo seu pediatra. O bebê que se recusa a comer, ou ele começa a mamar e logo chora, a gente suspeita também, dentre outras coisas, como por exemplo a PLV, dentre outras coisas, refluxo. Sempre tem que lembrar de refluxo naquele bebê que estava mamando bem, vinha bem, aí deu 4 meses, completou 4 meses, além do salto, tem que lembrar de muita coisa, mas além do salto, ele vinha mamando bem. Aquele bebê que não desenvolveu os 3 Cs. Vamos botar outra idade, porque os 4 meses são... Então, o bebê que chegou nos 5 meses, já passou pelo salto dos 4 meses, o bebê que chegou nos 5 meses, ele passou, estava mamando bem, vinha tudo bem, você estava já crente que ia conseguir fazer o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e ele começou a chorar quando mama. Viu que ele sempre teve essas regurgitações, ele sempre golfou, e de repente ele começou a chorar. Depois de um tempo ele passou a realmente ter medo de mamar. Então ele vai passar a recusar a mama. Aí a mãe o que acha? Infelizmente, acha que o leite está fraco, o leite está ruim, acha que ele não gosta mais da mãe, acha que ele não gosta mais da mama. Infelizmente, eu sei que isso acontece. Né? Eu vejo isso todo santo dia, isso acontecendo. Casos mais intensos, o bebê desenvolve uma postura, casos que tem muito refluxo, muita regurgitação, ele desenvolve uma postura chamada Sandifer, que ele fica naturalmente assim, porque assim dificulta
a regurgitação, mas isso são casos bem mais intensos. E a presença de outros sintomas, outros sinais e sintomas que podem levar à suspeita de doença do refluxo são anemia, porque se alimenta mal, e o ferro, ele não vai conseguir a quantidade de ferro suficiente do leite materno, já que é um bebê que se alimenta mal. Doenças de vias respiratórias, aquele bebê que tosse muito, aquele bebê que tem muita laringite, muita faringite, às vezes até uma pneumonia. O bebê que golfa muito, tem pneumonia, e tem muita doença respiratória, tem que lembrar disso. Na verdade, já adiantando, qualquer bebê que tem muita doença respiratória, a gente já tem que lembrar do refluxo oculto. Essa é a principal suspeita de refluxo oculto, é assim, aquele bebê que tem muita doença respiratória. Não só isso, mas é a principal. A gente vai chegar em refluxo oculto. Aquele bebê que tem soluço excessivo. O que é o soluço? O soluço é a irritação desse músculo aqui que fica debaixo dos pulmões, que é o diafragma. Às vezes ele se irrita por algum motivo, geralmente pela acidez. O esôfago entra em contato com essa acidez, que acaba irritando também o diafragma. Aí essa acidez faz com que o diafragma se contraia. Na hora que ele se contrair, o pulmão também vai se contrair e vai fazer o refluxo. Aí ele se contrai, o pulmão contrai, soluço. Geralmente aquele bebê que soluça muito, você tem que lembrar também. Claro que não vai ser só um desses sinais ou sintomas aqui que vão dar diagnóstico. Tem que ser toda a história, tem que ser a história pregressa, saber como é que ele era nos meses anteriores. A disfagia, o que é disfagia? É a dificuldade de engolir o alimento. Na verdade, é como se fosse a progressão da dificuldade para se alimentar. Às vezes, quando está tendo refluxo, o conteúdo está voltando para cá, você está se alimentando, o leite está indo para cá, são duas, digamos assim, duas forças que se opõem. Na hora que elas se encontrarem, vai doer. Tem isso também. Esofagite dói, ou o encontro vai ter uma competir com a outra, uma querendo subir, a outra querendo descer. Elas vão competir. Vai doer. Às vezes, já regurgita muito, já volta muito, volta até aqui, já fica difícil do bebê engolir, que é a disfagia. O bebê que já tem dente, esse conteúdo ácido entrando em contato o tempo todo com o dente, pode fazer erosão dental. Essa acidez pode realmente desgastar o esmalte do dente. Em casos mais intensos ainda, é tanta acidez, é tanto trauma aqui no esôfago, que o refluxo acaba voltando com sangue. Mas aí são casos, eu estou apenas citando, tá? E o que fazer se o bebê tem doença do refluxo? Você vai precisar ter mais atenção e vai precisar de um tratamento adequado. Quando que começa a surgir, principal idade para surgir o refluxo? A principal idade é depois dos 4 meses. Entre 3 e 4 meses o refluxo piora, mas porque o bebê fica se move mais, se mexe mais, e aí o conteúdo gástrico volta mais. A imaturidade do esôfago, do esfíncter sempre existiu. Às vezes isso faz, e aí quando ele se movendo, ele mesmo provoca às vezes essa força para o conteúdo gástrico voltar. Por isso que muitas vezes ele golfa um pouquinho com 1, 2 meses, passa a golfar mais quando faz 3, 4 meses, quando está aprendendo a rolar, então nem se fala, piora. Quem tem, piora bastante. Todo aquele bebê que tem refluxo, doença do refluxo, precisa de uma atenção maior, tá? Tanto do pai, da mãe, da rede de apoio inteira, como também do pediatra, certo? Precisa de uma atenção maior e, óbvio, vai precisar de algum tratamento. Quais são as formas de tratamento do bebê que tem doença do refluxo? Tanto a doença do refluxo como aquele refluxo fisiológico mais intenso. Nem todo golfo em grande volume é refluxo, é doença. O principal tratamento são as famosas medidas posturais. Elas costumam ser suficientes para os casos do refluxo fisiológico. Basicamente, evitar ao máximo que o bebê fique horizontal, sempre com que a cabeça fique um pouquinho mais alta. Independente do tipo do refluxo, as medidas preventivas podem e devem ser feitas sempre, tá, pessoal? Então, manter a cabeça do bebê sempre mais alta que o corpo. Rampa anti-refluxo na hora de dormir é ótimo. Sempre lembrar daquele pequeno cinto que segura o bebê na rampa do refluxo, aquele chamado paraquedas. Ou então botar o travesseiro o travesseiro anti-refluxo debaixo do colchão também ajuda bem. Tá? Não precisa ser tão intenso. 30 graus é ótimo, já é o suficiente. 30 graus não vai fazer com que o bebê deslize ou caia. Por acaso, se o bebê for muito agitado, bota o paraquedas. E outra coisa, cuidado com almofadas, tem que lembrar, cuidado com almofada, isso aumenta o risco do bebê sufocar. Menor o bebê, maior o risco de sufocar. Aquele bebê que já rola e vira de todo jeito, às vezes dá até a pirueta no berço, aí sim, esse é bem mais tranquilo, dormir de bruço, bem mais tranquilo ter almofada, apesar de que ainda é contraindicado. Mas bebês pequenos definitivamente não devem ter almofada
no berço. Cuidado também, o tratamento medicamentoso, gente. Apenas alguns casos, mesmo da doença do refluxo, apenas alguns casos vão precisar de tratamento medicamentoso. O medicamento sempre deve ser prescrito pelo seu médico, nunca faça automedicação. Eu vou falar isso algumas vezes ainda hoje, para deixar bem claro, porque eu falei agora da bromoprida, eu vou falar de outros remédios, deixar bem claro, eu não estou prescrevendo remédio para ninguém, não faça, não corra esse risco, pode dar bem ruim. E o tratamento, eu vou falar mais sobre o tratamento medicamentoso daqui a pouquinho. E também tem o tratamento cirúrgico, apenas nos casos mais graves ou casos mais refratários, que são aqueles casos que não melhoram de jeito nenhum. O bebê está perdendo peso e todo o tratamento medicamentoso, o tratamento postural já foi feito e não está resolvendo. Nesses casos, talvez valha a pena, ou que tem fator de risco, é aquele bebê que tem alguma doença neurológica, doença cardiológica, alguns vale a pena a cirurgia. Óbvio que isso é muito bem discutido, deve ser muito bem discutido com o pediatra, com o gastropediatra, com o cirurgião, a exceção da exceção. Ou seja, apenas aqueles casos graves e casos difíceis de controle, ou em pacientes que são potencialmente graves, como eu falei. É uma opção bem menos utilizada. E vamos agora para o tratamento medicamentoso. Existem duas classes de medicamentos. Os antihistamínicos H2, que são aqueles que diminuem a acidez, aqueles protetores gástricos que são os mais usados. Eles vão reduzir a acidez do estômago, é os mais prescritos, a medicação mais prescrita pelos pediatras. Eles vão reduzir a acidez do estômago e, consequentemente, vão aliviar a dor e os sintomas da queimação. Então, aquele choro para mamar vai ser aliviado, mas eles não, ou reduzem muito pouco, ou não reduzem a regurgitação em si. A dor passa, mas a regurgitação diminui pouco. Para aquele bebê que, mesmo assim, começou a tomar esse medicamento, esse protetor gástrico, não aliviou as regurgitações, ele melhorou, conseguiu mamar melhor, mas ainda regurgita muito, vale a pena os procinéticos, né, que é a outra classe também muito utilizada. Formalmente, a bromoprida é um procinético, não vale a pena usar bromoprida. Definitivamente não use bromoprida. Não para refluxo. Os procinéticos eles vão atuar aumentando o peristaltismo, que a gente já comentou o que é o peristaltismo. São essas ondas que levam o alimento do estômago para o intestino, do intestino para baixo. E aí esses procinéticos aumentam isso. Ou seja, ele aumenta o movimento e empurra o alimento para baixo do trato gastrointestinal. Dessa forma, eles vão conseguir evitar que o refluxo ocorra, eles vão conseguir evitar que a regurgitação ocorra, diminui bem, mas tem alguns efeitos adversos. Tem alguns efeitos colaterais. E eu não estou falando da bromoprida, a bromoprida é muito pior. Aumentar esse peristaltismo, ele também vai aumentar a chance, o risco de ter cólica e o risco de aumentar a frequência das evacuações. Já que ele está aumentando, nada mais é do que está aumentando aquela força que empurra o alimento para baixo. Ao empurrar ou fazer isso, pode doer, pode ter cólica, também pode aumentar a frequência das evacuações, tá, pessoal? Algumas dicas que definitivamente você não escuta muito na hora dessas dicas. Dica número 1, dê colo. Sim, dê muito colo. Bebê que tem refluxo precisa de muito colo, dê muito colo, é a melhor posição que tem, pois vai garantir o alívio dos sintomas, já que no colo vai garantir que a cabeça do bebê fique mais alta do que o corpo. E além disso, principalmente quando fica aqui, quando você dá colo em geral, mas principalmente quando fica aqui, além da cabeça ficar mais alta, ele fica ereto, que o efeito da gravidade já dificulta essa regurgitação, também você acaba pressionando um pouquinho a barriga do bebê. Isso alivia os sintomas. Pressionando devagarzinho é aquela clássica posição para rodar. E eles gostam muito de dormir no colo. Bebês que têm refluxo precisam muito mais de colo do que os bebês que não têm. Tá? Eles precisam. Se eles precisam, vocês devem dar esse colo. Na verdade, todo bebê com menos de 6 meses precisa muito de colo. Bebês com refluxo precisam ainda mais. Saibam disso, não se sintam culpadas porque alguém disse que você dá colo demais. Nada disso. Então, para bebê que tem refluxo, especialmente, óbvio, para todo bebê, mas para bebê que tem refluxo, todo amor do mundo, no mínimo, muito colo. E outra coisa, bebês com doença do refluxo costumam chorar durante e após as mamadas, costumam sentir a dor. Então, o colo também ajuda nisso. Esteja sempre dando muito amor para o seu bebê nesse momento, porque ele vai precisar. Se você estiver muito cansado, achar que o bebê está muito pesado já, o sling é uma boa opção, já que no sling ele vai conseguir ficar exatamente numa posição parecida com a do colo. Canguru, se for bem posicionado também, os dois simulam um pouquinho a posição do colo, o sling é particularmente melhor. Se o bebê sente dor quando mama, ele deve parar de amamentar? Não, tá? Não é o fato dele sentir dor, quando está mamando, que você deve parar de amamentar e dar fórmula. De jeito nenhum. Provavelmente a dor vai piorar. O leite materno sempre será muito melhor
do que qualquer outro alimento, seja fórmula, seja alimento sólido, que qualquer alimento até os 6 meses. Depois dos 6 meses também, mas depois dos 6 meses tem introdução alimentar. A alimentação da mãe, que amamenta, influencia alguma coisa, gente? Evitem os alimentos que podem diminuir o tônus do esfíncter, ou diminuir a força do esfíncter do bebê, do esofágico do bebê, ou que aumenta a acidez do estômago do bebê. Alguns exemplos: alimentos muito gordurosos, frutas cítricas, tomates, café, álcool e cigarro. Álcool e cigarro, com certeza, tá? Não deveria nem ter, além de tudo, ainda fazem isso, ainda aumentam a acidez do estômago do bebê. E as fórmulas anti-refluxo, essas benditas fórmulas AR, que fazem tanto sucesso, que convencem muita gente a usar. As fórmulas anti-refluxo podem até ser melhores do que as fórmulas tradicionais, para aquele bebê que toma fórmula, mas ele nunca vai ser melhor do que o leite materno. A fórmula anti-refluxo é uma fórmula normal, comum, ele tem algum espessante. De acordo com o fabricante, muda a forma do espessante, mas ele tem algum espessante, ou seja, ele faz com que o leite fique mais pesado. Só isso que ela tem, ou quase só isso. Tem algumas fórmulas que são melhor digeridas também, ou seja, acelera o esvaziamento gástrico também. Mas a lógica, o básico da fórmula anti-refluxo é ter esse espessante para ela pesar mais no estômago. Alguns têm algum adicional. Definitivamente nunca vai ser melhor e definitivamente nunca isso vai ser motivo para o desmame. O refluxo não é de jeito nenhum motivo para o desmame, pelo contrário, amamentar melhora os sintomas, exceto aquele bebê que está com dor, amamentar estimula o peristaltismo, então costuma melhorar também as regurgitações. Melhor que o bebê que não mama, que toma fórmula, tende a regurgitar mais. Não sei se vocês já observaram isso. Quais são as desvantagens? Além disso, quais são as desvantagens das fórmulas? Mais propícios à cólica, já que é um leite de vaca, tá? É um leite de vaca bem tratado, modificado, que até que é adequado para bebê, mas é um leite de vaca, não é um leite humano, não é o leite materno. Então, ele nunca vai ser tão bem digerido quanto o leite materno, então vai ser mais propício, ser mais arriscado o bebê ter cólica por causa da fórmula, e também por ser um alimento menos digerido, menos digerível. Ele vai pesar mais, o bebê vai se sentir mais estufado, mais empanzinado, digamos assim. Muitas vezes passa a ter intestino preso, são as constipações por causa das fórmulas, e alguns ainda aumentam as regurgitações. E as trocas de fralda? É outra dúvida muito frequente que eu vi também lá as trocas de fralda devem ser antes da amamentação. O ideal é que seja antes da amamentação, porque assim ele ajuda a prevenir a regurgitação. E sempre na rampa anti-refluxo. Alguns bebês, tem bebê que gosta em toda troca de fralda. Então, dê preferência para fazer isso antes da amamentação. Vai facilitar a tua vida. Precisa colocar para arrotar? Sim, gente, muito. O arroto é a saída do ar do estômago pela boca. Então, assim, o arroto em si é uma coisa muito inocente. Mas muitas vezes a regurgitação vai acontecer concomitante, ou seja, logo após esse arroto. Aquele bebê que tem refluxo fisiológico, 20 a 30 minutos, ou aquele bebê que não golfa, 20 a 30 minutos é o suficiente, mas aquele bebê que tem mais refluxo tem que ficar muito mais tempo. Aquele bebê que não golfa, depois dos 6 meses, pode ficar pouquinho tempo. Tá? O ideal é que fique, não corra esse risco, não arrisque, mas o ideal é que fique mais um tempinho. E à noite também? Sim, gente. No meio da madrugada também? Sim, gente. E além de pôr para rotar, você também deve botar o bebê para dormir com a cabeceira elevada. Se de dia já é arriscado o bebê golfar e se engasgar, e Deus me livre até aspirar esse leite, imagina de noite que você não está vendo. Então coloque para rotar. Eu sei que você está cansada, mas coloque para rotar e depois coloca na rampa. Coloca com a cabeceira mais elevada, cerca de 30 graus já é o suficiente. O bebê que golfa muito é doença? Não necessariamente. Se o seu bebê está ganhando peso adequadamente, não apresenta dor, não apresenta aqueles outros sintomas que eu já falei, fica tranquilo. Isso provavelmente não se trata de uma doença do refluxo. É um bebê que regurgita muito. É um bebê que enche muito o estômago, e aí quando enche muito o estômago, ele vai dilatar, vai distender o estômago por reflexo. Às vezes o estômago se contrai e o bebê volta o conteúdo do estômago, tá? E a tendência disso é melhorar com a idade, melhorar com o tempo, principalmente após a introdução de outros alimentos sólidos, aos 6 meses, tá, gente? E depois que o bebê começar a ficar mais tempo ereto, como eu já falei, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Ele vai ficar mais tempo ereto, ele vai ter mais maturidade no esfíncter esofágico, ele vai ter mais maturidade no peristaltismo, vai começar a se alimentar de alimentos sólidos que vão realmente, literalmente, pesar no estômago. Então, isso com o tempo é natural a melhora. O refluxo pode ser um dos sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, para quem não sabe o que é a PLV. Alergia à proteína do leite de vaca. Pode ser um dos sintomas da PLV, mas nem sempre vai ser, tá? Quando é que você vai suspeitar? Quando houver algum outro sinal ou sintoma da PLV. Mas geralmente é aquele bebê, manifestação cutânea. Quem tem filho com a PLV vai saber do que eu estou dizendo.
manifestação cutânea, manifestação nas fezes, aquele bebê que fica constantemente assado, com assadura. Aí a gente começa, entre outras coisas, a gente começa a suspeitar. Isso não apresenta melhora também, mesmo com tratamento otimizado. Claro que o teu pediatra vai determinar, o teu pediatra vai determinar essa suspeita, mas é válido você comentar isso com ele. Doutor, estou tomando o protetor gástrico, estou tomando este outro remédio, o procinético, estou tomando algum outro terceiro, que às vezes fazem também, às vezes a gente faz também, e mesmo assim não está melhorando. Doutor, meu outro filho tem APLV, ou então o filho da vizinha aconteceu a mesma coisa, ele tomou esses remédios, não melhorou, depois descobriu que tem APLV. Será que o meu não tem? Quem vai determinar isso? Quem vai chegar a esse diagnóstico é o seu pediatra, mas é válido você chegar e conversar isso com ele. Fica uma coisa boa, melhora bastante o diálogo entre vocês dois. Quando você deve realmente suspeitar que se trata? Exercita a tua paciência, tá? E o teu autocontrole, ainda mais. Ele deve ser muito bem acompanhado pelo pediatra, se possível pelo gastropediatra, para que a mãe consiga as devidas orientações, tá? Em relação à sua alimentação, em relação ao seu bebê, tudo isso varia muito. Entenderam sobre a PLV? Aqui é refluxo, aqui a fala de refluxo é só para vocês terem uma ideia de quando suspeitar de que pode ser a PLV, é assim. E o que é este bendito refluxo oculto? Refluxo oculto é aquele refluxo que não se manifesta com sintomas tradicionais, que é aqueles regurgitações ou vômitos frequentes. E é manifestado apenas por sintomas, quase sempre por sintomas respiratórios. Aquele bebê que gripa muito, que tosse muito, que tem muita crise de faringite, muita crise de laringite. Quando é que vocês vão suspeitar do refluxo oculto? São aqueles sintomas respiratórios, aquele bebê que tosse muito, tem muita crise de faringite, muita crise de laringite, aquele bebê que do nada, ele não golfa, mas do nada começou a sentir muita dor para mamar. Você vai suspeitar, você vai chegar no seu pediatra e dizer, doutor, será que ele não tem refluxo? Que aí ele vai avaliar. Mas sim, esses sintomas, o que é o refluxo oculto? É aquele refluxo que não tem os sintomas evidentes, que é a regurgitação e o vômito, mas é aquele bebê que mama mal do mesmo jeito, é aquele bebê que sente dor para mamar do mesmo jeito, é aquele bebê que vai ter pouco ganho de peso ou até perda de peso do mesmo jeito. Só o conteúdo volta, o alimento volta, mas não sai pela boca. Basicamente isso. Ele só não sai, mas é refluxo do mesmo jeito, tem os mesmos efeitos maléficos do mesmo jeito. Talvez, às vezes, até pior, porque você não está vendo, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? Só lembrando, para caso você tenha o risco de ter esquecido, não faça o diagnóstico sozinha, não automedique seu filho, porque o filho da vizinha toma tal medicação. Pelo amor de Deus, não faça isso. Melhor que Netflix, pessoal. Até a próxima. Com Deus.